casa. Mas você não acha que a Série B é um campeonato muito duro? Assim, duro pelos campos também, duro pelas viagens, pelo que os times que estão lá propõem. Um futebol mais duro mesmo, né? A galera entra mais, chega mais. Então, querendo ou não, o Santos tem que se adaptar a isso. E ele é o grande cara. Então, eu não vejo o trabalho do Carille tão ruim assim. Então, mas de bola aqui, ó, na bola, o trabalho é ruim. Nos resultados não é ruim. Nos últimos 20 jogos, só 2 derrotas. Só que, plasticamente, o torcedor do Santos não aceita a equipe jogar assim. É como um torcedor do Flamengo que isso. quer ver o time lá na frente. É isso, o Santos é assim, o Santos é assim. O campeonato da Série B, eu conversei muito e converso muito com alguns treinadores que estão na Série B. Um deles é o Eduardo Batista. E no Campeonato Paulista, eu fiz o jogo lá em Campinas, Ponte Preta e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, que aliás esse ano perdeu pro Santos, né? Ganhou no Paulista, ganhou no turno e empatou no retorno. E ele falava, Ricardinho, ó, o time do Santos ele é muito bom. Só que a Série B ela é diferente. É de enfrentamento, é de força física. Você não vai conseguir ter a bola, você não vai conseguir jogar muito bonito plasticamente. Esse elenco do Santos, ele é um elenco muito bom. Aí eu pensei comigo, mas para a Série B talvez não tenha a facilidade que muita gente achou que ia ter. E não vai ter. Vai subir, mas não vai ter. Agora, tinha que ter montado um elenco, eu acho que de mais força física. O time do Santos, o elenco do Santos tem alguns jogadores que estão na reta final de carreira. Gil, que já disse que não vai jogar mais. Eu já pedi pro Gil jogar pelo menos mais um ano. Eu acho o Gil um jogador muito bom. Ele vai parar. Juliano. Pô, o William Bigode tá com 600 anos, o amigo do Scarpa. Tá com 600 anos. Tá jogando lá. Tem mais velhinho jogando lá. Tem. O Santos tem vários. O Rincon tá na seleção da Venezuela. Então o Santos montou um elenco com jogadores muito experientes. Só que o que o Santos pensou? Pô, a Série B é um jogo por semana. O Santos jogou contra o Novo Horizontino, ficou 11 dias sem jogar. Só que é ruim pro Carille, porque o time piora. Em vez de melhorar, o time piora. O descanso não ajuda. Eles imaginavam que com o elenco mais envelhecido, isso não ia pesar. Mas tá pesando. E falando sobre essa declaração do Carille, eu vi com uma certa estranheza, falei, pô, não é possível que o técnico do Santos tá falando isso. Infelizmente, nós chegamos na final do Campeonato Paulista, porque isso deu uma falsa noção. Ele falou, meu, segunda-feira. Isso é de quinta categoria, cara. Pô, você consegue chegar na final do Campeonato Estadual, a vaga para a Copa do Brasil, que o ano passado o Santos não teve, não à toa, esse ano não disputa a Copa Nacional, se lamenta. Falta de assessoria, um ano de hein? reconstrução. Oh, meu Deus. Pô, Que o torcedor tá com uma desconfiança. Foi importantíssimo. A gente viu o brilho do torcedor, assim, chegando à final. Autoestima. Autoestima foi lá em cima. E... É que a expectativa foi alta mesmo pra Série B. Só que pra mim, eu concordo... Desculpa, quem falou pra você que a Série B e a Série A era diferente? Você falou? Eduardo Batista. Eu concordo totalmente. Porque a Série B é um campeonato duro mesmo. É difícil, não é? A gente pensa... duro de assistir. É duro... De trabalhar também. Eu ia falar agora. De trabalhar. Não, nós fizemos aqui Santos e Ponte Preta. Minha Nossa Senhora. Eu tava não, mas no Goiânia, finalzinho... Então, mas é porque, na minha opinião, aquele jogo lá, o Santos pensou, tá tudo bem, tá tudo certo. Teve erros individuais, também começou ali na lateral, que deu gol pra Ponte de empate, se eu não me engano, a Ponte com 2 ou 1 a menos. Então, eu acho que o Santos acomodou naquele jogo. Acomodou e depois teve erro individual. Mas acomodou muito na Vila. O Santos não empatou com o América porque o Apiteiro e o Vareiro não deram um pênalti claro do Rainer, que não pode vestir a camisa do Santos. Tem alguns jogadores lá que não podem vestir a camisa do Santos. O Santos tem claudicado, olha que palavra bonita que eu aprendi esses dias. Na Vila, o Santos não tem feito o dever de casa. Claudicado? Claudicar deixando a desejar. Chique, hein, chique, hein? Cara que tem conteúdo, né, cara? Gostei. Ô, Ricardinho, agora vamos lá, né? A gente tá falando de construção de elenco, de montagem, de comissão técnica. Eu quero saber de você o seguinte, a gente tava até comentando no office Esse aqui. sorrisinho. Você viu o sorrisinho na cara dele? Ele vai te provocar, viu, Ricardinho? Ele vai te provocar. Cuidado. Deixa ele. Por que Andrés Rueda é tão ruim assim pra você? É o pior presidente da história. Qual que é a... Desculpa, eu não sei. Quem que você falou aí? Andrés Rueda. Não, eu vou te ensinar. Eu pensei que eles eram melhores amigos. Andrés Henrique Rueda Garcia. É disparado o pior presidente da história do Santos. Esse cidadão que foi expulso do quadro associativo do Santos, ele fez de tudo para o Santos cair no Campeonato Paulista em 3 anos. Com ele no comando, o Santos se livrou no primeiro ano da pandemia em casa, ganhando do São Bento. No segundo ano, já com a volta da torcida, na última rodada, o Santos se livrou contra o Água Santa. E no terceiro ano, o Santos fez um dos seus piores jogos da história do Santos,
contra o Ituano, perdendo o Itu por 3-0. Não satisfeito, esse cidadão, Andrés Henrique Rueda Garcia, que é disparado o pior presidente da história do Santos, em 3 anos, ele tentou derrubar o Santos no Brasileiro, no terceiro ano ele conseguiu. No primeiro ano, o Santos terminou próximo à zona do rebaixamento. No segundo ano, Fábio Carille chega e o Santos consegue se salvar e termina até bem o campeonato, porque tem uma vitória inesperada contra o Flamengo no Rio de Janeiro, só que no último ano ele conseguiu o que ele queria, que era rebaixar o Santos e entrar para a história. Ele está na história do Santos. Andrés Henrique Rueda Garcia é o pior presidente da história do Santos. Mas assim, quais, na sua percepção, quais as escolhas que o levaram a essas decisões? Por exemplo, o Santos teve uma série de sequência negativa, né, dentro de campo, e fora de campo também algumas decisões muito equivocadas. Mas você acha que muito partiu dele algumas situações, ou por conta da comissão, digamos assim, a diretoria, Ele não ouvia ninguém. a situação do clube? Ele não ouvia ninguém, as decisões eram deles. Quando o negócio apertou no último ano, ele saiu tentando salvar, ouvindo várias pessoas, e aí fazia tudo errado. No ano que caiu, o Santos, presta atenção, o ano que caiu, técnicos que trabalharam no Santos, presta atenção, Paulo Surra, isso é brincadeira. O Paulo Turra não pode ser técnico do Santos. Não pode ser técnico do Santos. Paulo o quê? Paulo Surra. Ele foi lá, o Santos só apanhou. Surra todo o jogo. Não satisfeito, é bom treinador, tá? Ele traz o Diego Aguirre. É Diego agride a história do Santos. O Santos jogou uma partida em casa contra o Cruzeiro, num 4-2-4, Nossa que Senhora. os 2 homens de meio eram Rodrigo Fernandes e um outro volante cabeçudo que o Santos tinha, que eu esqueci Camacho, agora. Camacho. Camacho. Os caras queriam armar o time. Aí, meu filho, não tem condição. Aí perdeu o controle. Penúltimo jogo do Santos antes da queda, contra o Atlético Paranaense, 2 jogadores embarcaram bêbados para Curitiba. Tem que tirar do ônibus, não vai embarcar. Não interessa, embarcaram. Ficaram à disposição, um foi titular, outro ficou no banco. Um tá. Não vou falar nomes, não vai me dar problema depois. Mas todo mundo sabe quem são os Sim, jogadores sim. que a gente, na época você falou. Então, assim, não tinha comando. O Santos virou uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. E o grande Casa de responsável- ninguém. O grande responsável era o Rueda, porque não tomava uma atitude certa. Ele trocava, aí afasta Soteldo, aí volta Soteldo, aí, sabe? Não tinha comando. E foram 3 anos e todo mundo falando. Quem me acompanha no meu trabalho, lá no Domingo Esportivo, Fantástico, em Santos, hein? que é um programa que a gente só fala do Santos, eu fui vestido de palhaço. A gente vai Eu mostrar daqui a pouco. alertei. Cara, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Fez, E não fui só eu, não. Sim. Todo mundo alertando. A torcida do Santos fez um papel espetacular no ano passado. No último jogo, não. Quando termina o jogo contra o Fortaleza, que eles atiram fogo no carro do Espírito Mendonça, saem na cidade, faz as pessoas descer do ônibus para tirar fogo, aquilo ali, não. Aquilo que uma pessoa que faz isso tem que estar na cadeia. Mas até aquele momento, o torcedor do Santos abraçou um monte de pé de rato que tinha lá. E assim, eram muitos, né? Muitos. Era uma equipe montada aos soluços A e quem? muito ruim, aos soluços. No meio do ano. Ô, quem vai chegar agora? É isso. Quem pode salvar o time? Morelos, Pô, meu. 900 mil reais por É. mês. E mal jogou. Mal jogou. Jogou? Não, mal. Nem Mal entrava, jogou. nem entrava. O melhor que eles trouxeram foi embora. É o Max Silveira. E o Furk, que Furk tá lá tá na lá reserva. ainda, então, mas que não joga. Quem é o artilheiro do Peñarol na Libertadores da América? Max Silveira, que caiu com o Santos no ano passado. Foi a única coisa que Diego agride a história do Santos trouxe de bom. Foi um pedido dele. Mas o Santos errou demais os técnicos. Aí efetivou o Marcelo. Acho que ali não tinha muito o que fazer. Você não Tentou acha o que Carille. perdeu a mão nos bastidores também? Muito. Porque teve aquela briga com o Soteldo, e o Soteldo, gente, ele O joga Paulo bem, Souza. ele tá bem no Grêmio. É isso. Então, você acha que os bastidores ali do Muito. Santos, eles não tinham os jogadores na mão Aline, também? por que não tinha? Porque o presidente não tinha comando. Os caras faziam o que queriam. O que queriam no Santos. Ele não tinha comando nenhum. Ele Isso não era um é cara de sair de Santos e ir Não, na essa CBF. imagem que tá na sua tela agora, do Rueda com o Luan. Tem Pelo essa amor de ainda. Deus, Isso é uma né? brincadeira. Tem né? essa ainda. Mas essa é do outro ano, né? Isso. Não é Um do ano antes. que caiu. Não, É um ano antes. É um ano antes. Que na realidade Mas, ele tava aliás, tentando. Mas o Santos É. estudou a possibilidade de contratar o Luan, não chegou na ocasião? Quando terminou o contrato? Em definitivo. Não. Porque é o seguinte, o Luan foi até expulso do apartamento que ele morava em Santos. Porque eram festas todas as noites. Nossa. Que beleza. Na casa hein? dele. Festas alternativas, inclusive. Como aquela que ele fez aqui, a torcida pegou. Ele fazia em Santos também. Eu não vou nem Casa Só perguntar. mudou o CEP. Festas Só mudou o alternativas. CEP. Mas o problema continua mesmo. Mas são vários jogadores que esse cidadão contratou que não podiam jogar no Santos. Vários. Aliás, tira esse homem da tela aí. Ele foi expulso do Santos.
Não merece Ai, estar dividindo a gente. tela contigo, né, E assim, vou Ricardinho? falar uma coisa. O pretexto dele durante 3 anos e o mote da campanha dele foi: não, vou pagar as contas do Pagou Santos. sim. Não vamos tomar um café amargo, vou pagar as contas. Ele saiu, a dívida continua e foi E maior. ele foi expulso por quê? Porque ele adiantou cotas do Campeonato Paulista, adiantou cotas da Brax, que é Que vende as as placas de publicidade. e ele foi expulso do clube por isso. Não vou deixar dívidas, deixou dívidas. Ele Cresceu piorou a a dívida, situação. né? Piorou. Cara, e outra coisa, você jogar o time para a Série B, a receita desse ano é infinitamente menor que a do ano passado. Infinitamente. E outra, deixou uma bomba pro atual presidente desarmar. Porque você tem contrato ali que não dura apenas o final da gestão. Que vai se. Sim. vai se O postergando. Marcelo montou esse time e 80% dos jogadores que o Marcelo trouxe, contratos só até o final do ano. Jogadores que sabem que dificilmente vão ficar para a Série A. Inclusive o Carilli, né? A gente sabe. Não, cara, se os times subir, Ele tem uma cota, contrato né? automático, Automático. mas já tá tudo acertado, vai ser feito um acordo. É o São E Paulo não ele vai vai embora. renovar. Tá palavrado com o São Paulo. Eu dei essa notícia. e Você as gosta pessoas- da notícia? O combo São Paulo me preocupa muito, para ser bem sincero. Mas a notícia, quando eu dei, eu deixei muito claro. O Santos está palavrado com o São Paulo. Da palavra para caneta, Aí muda as muita coisas coisa. podem mudar de um lado e do outro. Sim. O Marcelo Teixeira quer muito o São Paulo. É o sonho dele. Quando o São Paulo era técnico do Santos, o Marcelo era presidente do conselho. E o Marcelo conversava muito com o São Paulo. Era um dos poucos caras que o São Paulo ouvia. Porque o São Paulo é dificílimo no dia a dia. Dificílimo. Então o Marcelo quer. Agora, de repente, o São Paulo falar, agora eu quero 300 milhões para investir. O Santos não vai ter. Agora que tá palavrado, tá. E dura é o cara que tá lá sabendo que o Cuca palavrou e deu para trás no dia que ia ser anunciado, com o Carille lá. Cuca é um outro nome que se ventila. Uma coisa eu posso garantir. Acho que posso. Eu não tô lá, então posso quase garantir. O Carille não fica.